Eu sou o professor Felipe, essa é a aula de Ciências da Unidade 2, tema 3. Acompanhem comigo em seu livro na página 50. Hoje estudaremos um grande grupo, um grande reino, o Reino Monera. O Reino Monera abriga dois grandes grupos que são as arqueias e as bactérias. Hoje podemos fazer diferenciação desses dois grupos pelo material genético, mas por muitos anos o Reino Monera só abrigou as bactérias. As arqueias são muito antigas. Foram identificados sedimentos de arqueia no período pré-cambriano, que correspondia ao período onde a Terra era tomada por oceanos e não havia partição de terra. E a temperatura dos oceanos era extremamente elevada. E o que aconteceu nos oceanos favoreceu que essas arqueobactérias hoje ainda sobrevivessem em ambientes que poucos seres vivos conseguem sobreviver. E as arqueobactérias, por pressão seletiva nesses oceanos extremamente quentes e desfavorável à vida, sobreviveram e passaram então a, até hoje, viver em ambientes como esses. As arqueias são encontradas em diversos ambientes. Muitas delas conseguem sobreviver em ambientes em condições extremas, como pântanos, onde tem baixa disponibilidade de oxigênio, nas salinas, onde tem uma grande concentração de sal, em poças de origem vulcânica, onde a temperatura é muito alta. As arqueias são procarióticas. A principal diferença entre as bactérias e as arqueias é a composição genética. As arqueias também são encontradas em organismos, como no organismo humano, no intestino humano e órgãos genitais. As bactérias são encontradas em diversos ambientes. Elas podem ser parasitas ou de vida livre e sobreviver no solo, em água doce ou salgada, em suspensão no ar ou em associação com outros seres vivos, em uma composição simbiótica. Há muitas bactérias no corpo humano. Elas se distribuem pelos diferentes tecidos e órgãos, e muitas têm funções importantes. No sistema digestório, há comunidades de bactérias que desempenham um papel fundamental na digestão de certos alimentos e na regulação da função intestinal. As bactérias também obtêm benefícios dessa relação, pois se alimentam do que o corpo humano ingere e libera. A estrutura celular das bactérias, por serem seres microscópicos, elas podem viver isoladamente ou em grupos, constituindo colônias. E suas células podem apresentar diversas formas. A forma de cocos corresponde a uma forma esférica. As streptococcus são colônias alinhadas de cocos. Os bacilos com formato de bastonetes. O espirilo em formato espiralada. Os vibriões em formato de vírgula. As células bacterianas possuem 4 partes principais: parede bacteriana, membrana plasmática, material genético e citoplasma. A parede bacteriana, uma estrutura rígida que envolve e protege a membrana plasmática, dando mais proteção à bactéria. A membrana plasmática delimita, mantém um limite entre a célula e o meio externo, e permite a troca de substâncias entre bactérias e o meio. O DNA, que é o material genético, fica disperso no citoplasma. O citoplasma compreende tudo o que é delimitado pela membrana plasmática. Inclui um líquido viscoso, na qual estão mergulhados os organoides e o DNA. As bactérias se reproduzem pela divisão binária, onde a bactéria-mãe dá origem a bactérias filhas idênticas. As bactérias podem se reproduzir rapidamente. Em condições adequadas, uma única bactéria pode dividir-se cada 20 minutos. Assim, em menos de 24 horas, uma bactéria pode originar mais 7 bilhões de bactérias. E esse desenvolvimento ocorre em etapas. A bactéria duplica o seu material genético e duplica suas organelas e separa
a sua parede e seu citoplasma, fazendo com que uma célula se transforme em 2 novas células. As bactérias são muito importantes para o funcionamento dos ecossistemas. Quando relacionado na cadeia alimentar, elas são autotróficas, que são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, dessa forma, são fontes de alimento para outros seres vivos. E as heterotróficas, que dependem de outros seres vivos para se alimentar, podem ser exemplos de decompositoras ou parasitas. De acordo com a sua formação de nutrição, as bactérias elas podem ser classificadas em bactérias autotróficas, que são fotossintetizantes, ou autotróficas quimiosintetizantes. As fotossintetizantes, como exemplo as cianobactérias, elas apresentam a clorofila, que é um pigmento fundamental para a realização da fotossíntese. Junto com as algas, que estão no reino dos protoctistas, reino dos protozoários, produzem grande parte do oxigênio do planeta e habitam principalmente em ambientes aquáticos. As bactérias autotróficas são importantíssimas para a produção de oxigênio do planeta. As bactérias autotróficas quimiosintetizantes, elas utilizam substâncias inorgânicas como compostos de ferro, enxofre ou nitrogênio para produzir seu próprio alimento independentemente da luz. As bactérias patogênicas podem causar diversas doenças no ser humano e outros seres vivos. E podem ser muito simples, como a acne, a cárie dentária, e mais graves, como a hanseníase, meningite, tétano, cólera, leptospirose e febre tifoide. Bactérias decompositoras participam do importante processo de decomposição da matéria orgânica, como folhas, organismos mortos e fezes, e transformam isso em substâncias mais simples que podem ser novamente incorporadas na cadeia alimentar. As bactérias hoje apresentam uma grande importância econômica. A biotecnologia, que é a tecnologia que é empregada em conhecimentos sobre os seres vivos, geralmente com objetivos de produção de antibióticos, vitaminas, laticínios, vinagre e metano, é feito com o uso de bactérias. As bactérias também podem ser manipuladas geneticamente para que se obtenham produtos de interesses humanos, como, por exemplo, bactérias que recebem fragmentos de DNA de outro ser vivo para que ele induza a produção de materiais de interesse humano, como, por exemplo, a insulina. Hoje se produz a insulina humana através da inserção de fragmentos de DNA de outro ser vivo em uma bactéria. Há também bactérias que podem ser utilizadas no processo de biorremediação, que emprega seres vivos para a descontaminação de ambientes. Eles são capazes de degradar óleos e produtos poluentes, retirando-os do ambiente. Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.